Então, continuando aqui, tá? Quinto ano. O cristianismo é a base de uma série de religiões que têm em comum o fato de serem baseadas em um único Deus que traria salvação para o povo após a morte. Então, pode grifar isso aí, tá? Do cristianismo até a morte aqui. 2 linhas. O cristianismo difundiu-se mais no Ocidente, mas não é um único tipo de religião. No Oriente, existem muitas outras práticas religiosas baseadas em diferentes elementos, alguns com profetas, como o budismo, outras baseadas na adoração de elementos da natureza e inclusive de animais. Então, o cristianismo, ele se difundiu, ele se espalhou mais no Ocidente, tá? Mas tem o cristianismo no Oriente também. E no Oriente tem outras religiões baseadas na adoração de elementos da natureza e até de adoração de animais, né? A gente sabe que lá na Índia eles adoram a vaca, né? Ela é um elemento endeusado por eles. Então, vamos grifar aqui. O cristianismo difundiu-se mais no Ocidente, mas não é o único tipo de religião. Ok. Atualmente, com o uso da internet, lembra daquela perguntinha lá atrás que eu fiz para vocês no início? Será que a internet influencia na religiosidade das pessoas? Então, vamos ler isso aqui com atenção. Atualmente, com o uso da internet, existe um maior conhecimento das religiões, e essas se propagam pelo mundo de forma muito rápida. No Brasil, apesar de a maioria da população ser cristã, há um aumento de outros tipos de crenças e até mesmo o cristianismo coexistente com outras religiões, principalmente as africanas, como o candomblé, que foi trazido pelos escravos africanos que vieram para o país, e a umbanda, criada aqui no Brasil, mas de matriz africana. Tá? As danças fazem parte do ritual dessas religiões. Apesar de serem vistas como preconceitos, as religiões de matriz africana trazem elementos de outras religiões, como o cristianismo, evidenciando um sincretismo religioso que faz parte do processo de colonização do Brasil. Então, vamos grifar aqui, ó. Então, o uso da internet, com o uso da internet, existe um maior conhecimento das religiões e essas propagam pelo mundo de forma muito rápida, né? No Brasil, a maioria da população é cristã, mas há um aumento de outras crenças, inclusive a união de algumas religiões com o cristianismo, né? Que nós vimos aqui o candomblé, a umbanda, é isso? Isso tudo evidencia um sincretismo religioso que fez parte do processo de colonização do nosso país. Outra influência da era digital é o conhecimento acerca das religiões, que fez com que a mentalidade das pessoas também mudasse. Se antigamente muitos temiam a pós-morte e por isso agarravam-se a uma crença, hoje vemos um sincretismo religioso, ou seja, a crença em várias religiões, buscando em cada uma elementos que tragam esperança e conforto para as pessoas. O temor deu lugar à busca por um conforto espiritual, em que cada pessoa busca as crenças mais alinhadas com seus valores, né? Então, a outra influência da era digital, né, a influência da internet, é o conhecimento acerca de outras religiões, né, que mudou muito a visão das pessoas. Há um tempo atrás, as pessoas tinham muito medo de Deus, né? Medo do castigo que Deus poderia dar. Depois, com esse conhecimento das várias religiões, eles perceberam
que Deus não é um ser vingativo. Deus é um ser amoroso. E aí cada pessoa começou a procurar uma religião aonde se encaixava melhor com seus valores pessoais. Então vamos grifar isso aqui. Então, ó, o temor deu lugar à busca por um conforto espiritual em que cada pessoa busca as crenças mais alinhadas com seus valores. Prontinho. Terminamos de ler o texto. Agora eu vou ler com vocês só o que foi grifado, tá? Para vocês verem que nós formamos um resumo aí, tá? Então vamos pegar aqui na página 34, teorizando. Vou ler só o que foi grifado. Então vamos lá. A religião surgiu praticamente junto com o ser humano. Serviu para explicar os fenômenos da natureza, sendo ela própria relacionada à adoração de seus elementos. Surgiu a fim de garantir uma colheita próspera e a chuva nas épocas certas. Entre os deuses mais conhecidos estão os gregos e os romanos, que eles tinham o poder de controlar não apenas os elementos da natureza, mas também a vida dos seres humanos. Podiam se relacionar com os seres humanos e ter filhos, que eram chamados de semideuses, e que herdariam poderes especiais, sendo superiores ao ser humano comum. Os deuses tinham sentimentos. Os seres humanos agiam de forma que não lhes desagradasse, para que não fossem punidos. Ó, lembra aí da punição, né? Eles tinham medo. Aos poucos, esse modelo de religião, chamado de politeísta, pois baseava-se na crença de vários deuses, deu lugar à predominância à crença de um Deus só, chamado monoteísmo. Entre esses profetas que divulgavam o monoteísmo, o mais famoso foi Jesus Cristo, que influenciou na criação do cristianismo e que fez alterações significativas na história da humanidade. O cristianismo seria a base de outras religiões monoteístas, como o islamismo, que apesar de ter outro profeta que não era Jesus Cristo, era Maomé, tem muitas ideias em comuns com as doutrinas cristãs. O cristianismo se tornou a religião oficial de Roma. Com a ampliação do Império Romano por toda a Europa, as ideias cristianistas ganharam força, foram difundidas aqui na América através do processo de colonização. O cristianismo é a base de uma série de religiões que têm em comum o fato de serem baseadas em um único Deus que traria a salvação para os povos após a morte. O cristianismo difundiu-se mais no Ocidente, mas não é o único tipo de religião que existe. As religiões se propagam pelo mundo de forma muito rápida, junto com outros tipos de crença. Faz parte do processo de colonização do nosso país. O temor deu lugar à busca por um conforto espiritual, em que cada pessoa busca as crenças mais alinhadas com seus valores. Então tá aí o resumo, tá? Se vocês considerarem outras coisas importantes, podem grifar além disso que a atividade não pediu, tá bom? Porque isso vai servir para vocês estudarem. Então, todo o conhecimento que vocês acharem, toda a informação que vocês acharem importante, pode grifar. Só não vale grifar o texto todo, né? Então, vamos agora para as atividades. Vamos ver se isso ficou bem entendido para vocês. Então, bom, na página 34, vocês vão responder 3 questionamentos para mim. 1. As religiões são sempre as mesmas desde o surgimento ou passaram por modificações? 2. Se sofreram modificações, por que isso aconteceu? 3. De que forma a internet pode influenciar na religiosidade das pessoas?
Isso tá aqui na página 34. E mais as atividades da página 36 e 37. Mas tá bem fácil, bem tranquilo, tá? Olha, descubra as palavras que completam as frases e depois encontre-as no caça-palavras. Então, eu tenho aqui um caça-palavras com várias palavrinhas do texto, palavrinhas aleatórias, mas eu quero que você encontre só as que estão relacionadas a essas frases aqui, ó. A crença em um único Deus é chamado de... A crença em vários deuses recebe o nome de... Inicialmente, os povos cultuavam elementos da... A base para as religiões monoteístas foi o principal divulgador da doutrina cristã foi o... E Tiriadna, lembra que nós grifamos tudo isso aqui do texto. Todas as palavras que vocês precisam, elas estão grifadas e estão aqui no nosso caça-palavras, tá? Depois vem outra questão. Como eram os primeiros deuses em que gregos e romanos acreditavam? E grifamos também, tá aqui na página 35. Como que eram esses deuses? Tá? Cite uma influência do cristianismo na história da humanidade. Olha, a nossa própria história do Brasil.